Olá, nobre concurseiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robinson Palomino, sou delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Estou aqui para lhe mostrar os 5 assuntos que mais caem nas provas de direito penal para delegado de polícia, certo? Eu mesmo fiz lá o filtro, eu olhei cada ano, cada concurso dos últimos 5 anos e estão aí os 5. O quinto deles é crimes contra a administração pública. E dentro desse tópico, principalmente exploração de prestígio e tráfico de influência, certo? Que a gente vai ver hoje. Depois de ver a aula de hoje, ainda você pode dar uma olhada em corrupção passiva e concussão. Mas vamos focar nesse casal tráfico de influência e exploração de prestígio que é assim, ó, amado por todas as bancas que fazem concurso de delegado de polícia, certo? Sem delongas nenhuma, vamos lá então, pessoal. Como está aí na tela, esse é o quinto tema mais frequente em provas para delegado de polícia. O assunto mais cobrado nele é a diferença de tráfico de influência e exploração de prestígio. Tá, gente? Deixei aí em cores diferentes, né? Em azul, tráfico de influência. Ali está escrito: o agente alega deter influência junto a funcionário público, lato sensu. O que eu estou dizendo aqui, gente? A pessoa diz que tem uma influência sobre funcionários públicos de uma forma geral. Por exemplo, o delegado de polícia, que é o meu caso, um professor de uma escola, um enfermeiro, um hospital, enfim. Ele alega ter essa proximidade e poder mudar a decisão dessa pessoa a favor dessa outra com quem ele está conversando. Tá? Então, assim, ó, é funcionário público de uma forma geral. Tá? Aí a gente agora passa para a exploração de prestígios, tá? Para fazer uma diferenciação. Vocês podem ver ali, até de deixar escrito, olha a diferença, tá? Alegar ter influência dos atos de delegado da Polícia Civil, tráfico de influência, como eu acabei de falar para vocês. Mas se ele alega ter influência de um ato de um juiz, é exploração de prestígio. Por que isso? Olha nessa parte que está aqui no meio da tela, que fala aqui, ó, a exploração de prestígio do artigo 357 do Código Penal. Aqui, gente, a gente tem alguns funcionários públicos específicos, tá? E quando envolver eles, em vez de ser tráfico de influência, vai ser exploração de prestígio. Para evitar que vocês decorem quais são esses cargos, o que vocês devem pensar? Pensem assim, ó, para vocês matarem a questão, que é assim que eu pensava, em fazer as provas. Pensem num júri acontecendo. Vai ter um juiz presidindo, tá? Vão ter os jurados ali, que são chamados também de os juízes da causa, quando é um júri. Vai ter o servidor do judiciário ali do lado do juiz, que já fui eu um dia. Vai ter o órgão do MP fazendo a acusação ali. E, às vezes, dependendo do caso, vai ter um perito dizendo como é que era o local do crime, DNA, etc. e tal. Exame papiloscópico, etc. E se precisar, se for o caso, vai ter um intérprete. Deu, gente. Acabei de falar para vocês. Podem olhar ali na tela. Juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da justiça, um perito, um tradutor, um intérprete e testemunha. Tá? Deu. Vocês, assim, ó, já viram todas as pessoas, todos os cargos do tráfico da exploração de prestígio. Não é esse tipo de pessoal, é outro funcionário público, aí vai ser aquele crime, vamos dizer assim, geral, genérico de tráfico de influência. Como eu fazia a prova de delegado de polícia, o que eu pensava? Assim, uma frase que eu resumi na minha cabeça. Delegado de polícia não tem prestígio. Por quê? Porque se envolver o delegado de polícia vai ser tráfico de influência e não exploração de prestígio. Já juiz, membro do Ministério Público, até mesmo perito, é o caso de exploração de prestígio. Tá? Essa é a diferença. Agora vamos, sabendo já a diferença, vamos ler na tela. Tráfico de influência. O agente alega deter influência junto a um funcionário público, relato senso. Ele vai solicitar, exigir ou cobrar uma vantagem. E a exploração de prestígio. O agente alega ter influência sobre alguns funcionários específicos, juiz, jurado e outros que a gente já viu. Ele vai solicitar ou receber. Então, existe uma segunda diferença mais sutil, que é menos cobrada em prova, mas se o examinador quiser que praticamente todo mundo erre a questão, ele vai dizer, por exemplo, que a pessoa exigiu, aí vai ver, puta, exigir, qual que era o exigir? Só tinha um deles que era o exigir, é o tráfico de influência. O outro não tem exigir, o outro é solicitar ou receber. Então, assim, ó, mas é muito mais fácil saber que exploração de prestígio são alguns cargos públicos específicos. Tráfico de influência, funcionários em geral. Tá? Agora eu vou dar um exemplo, tá? Para o pessoal não ficar confundindo com corrupção passiva e outros casos. É o seguinte, gente.
Aqui não é o próprio funcionário público que está pedindo o dinheiro. Na verdade, é um terceiro, sem o consentimento desse funcionário público, que está pedindo dinheiro em nome dele. Entendeu? Pedindo dinheiro para influenciar no ato dele. Por exemplo, vamos supor que um irmão meu, não seja funcionário público, ele pega e fala assim, ó, ô Zezinho, tu é investigado num inquérito lá de homicídio, né? Cara, me consegue uns 10 mil aí, que eu falo com meu irmão ali. Pô, é meu irmão, né, cara? Sangue e tal. Falo com ele e ele faz indiciamento, ele pede para arquivar o inquérito ou deixa aquele inquérito engavetado lá, tá? Isso, gente, é tráfico de influência. No caso, se fosse um juiz, né, a pessoa com quem estava alegando ter uma certa influência, vai ser exploração de prestígio. É isso, tá? Essa que é a questão. Não é o próprio funcionário público exigindo, é outra pessoa se passando, vamos dizer assim, por uma pessoa influente e pede dinheiro. Daí eu deixei aqui, é importante, gente. A pena é aumentada pela metade se o criminoso alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário, tá? Então, se ele fala assim, ô, meu irmão, assim, eu mando desses 10 mil, inclusive, 5 são para mim e 5 são para ele, tá? Pode deixar para mim. Aí, a pena dele vai ser aumentada, porque ele está dizendo que eu, delegado de polícia, sou uma pessoa que me corrompo, sou um corrupto. Então, a pena é aumentada até a metade. Aí, não basta eu dizer para vocês que esse assunto é um dos mais cobrados se eu não pegar e não colocar uma questão. Inclusive, questão recente de 2024. Polícia Civil do Pernambuco, tá? No âmbito dos crimes contra a administração pública, o ato de solicitar para si vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, insinuando o agente que a vantagem é também destinada ao funcionário público, isso que eu acabei de falar, caracteriza o crime de, letra D, tráfico de influência com causa de aumento de pena. A pessoa ficaria em dúvida no quê? Na C ou D, né? Ah, será que é comum ou será que tem aumento de pena? Tem aumento de pena porque a pessoa disse que uma parte do dinheiro, né, seria para o funcionário público. Eles foram bonzinhos nessa questão porque eles não colocaram o tráfico a exploração de prestígio. Poderiam colocar, mas não colocaram. Então deixou a questão até não tão difícil assim. E para mostrar como realmente esse assunto é cobrado, outra questão de delegado, outra questão de 2024. A Adamastor é serventuária da Justiça e chefe de gabinete de um desembargador. Por estar em dificuldades econômicas, a Adamastor passou a oferecer serviços a advogados. A atividade consistia em procurar advogados que tinham processo sob a relatoria do referido desembargador, solicitando vantagem econômica a título de influenciar a decisão judicial. Gente, já mudou, tá vendo? Questão de desembargador, que mesmo se aplica a juiz, membro do Ministério Público, pessoas com prestígio. Então, letra A, exploração de prestígio, certo? Agora, outra questão de delegado, outra questão recente, 2022, CESP. Vocês podem ver que até as bancas mudaram, né? A primeira banca era do CESP, 2024, depois foi para a FGV, e agora a CESP de novo. O particular que solicita vantagem econômica de suspeito sob falso pretexto de exercer influência sobre o delegado responsável pelo inquérito policial, exemplo que eu acabei de dar, para que não indicie, pratica tráfico de influência, certo? E se disser que a vantagem era também para o delegado? Tráfico de influência com causa de aumento de pena. E se não era um delegado, fosse um juiz, um perito, um membro do MP? Exploração de prestígio. Tá? Agora, gente, vamos para outros assuntos dentro dos crimes contra a administração pública que também são bem cobrados. Não parei só ali, porque senão o material vai ficar mais pobrinho, mais simplório. Não, o material é bom. Tá? É bom. Tem que ser humilde, mas tem que reconhecer quando o material também é bom. Tá? Vamos lá. Corrupção passiva, gente. Nem olhem na tela, pensem o seguinte. Falou em corrupção passiva? Lembrem, é uma senhora. Como assim uma senhora? Como é que se abrevia senhora? SRA. Então, S de solicitar, R de receber e A de aceitar. É isso, é o funcionário público fazendo um desses verbos com a propina, que aqui no artigo é chamado de vantagem indevida. Tá? Deixei ali o artigo e embaixo coloquei, ó, incidência em prova desse crime, alta. A gente vai ver todos os crimes contra a administração pública aqui, mas daí eu sempre coloco qual é a incidência dele. Porque quando eu estudava, eu dava muita importância para todos. Chegava na hora da prova, caíam ali normalmente 2 ou 3 dos crimes que estão aqui, por funcionário público. Então, gosto de colocar para vocês darem uma atenção maior na aula. Tá? Vamos lá, os verbos que eu acabei de falar para vocês, solicitar, receber
ou aceitar. Né? Esquematizando. Corrupção passiva é uma senhora, o que eu acabei de falar para vocês. Solicitar, receber ou aceitar. Agora algumas anotações, tá, gente? Na corrupção passiva, a vantagem almejada pode ser para praticar algo lícito ou ilícito. Tanto faz, gente. Tem gente que pensa, não, mas é só para coisa ilícita. Não tem nada a ver. Se for algo lícito, se for algo ilícito, que normalmente é algo ilícito, por exemplo, o delegado de polícia, vai lá, pede um dinheiro para uma pessoa para deixar de prendê-la em flagrante. Estava numa situação de flagrante, estava ali em flagrante, por exemplo, traficando, e eu vou lá e peço 10 mil para não prender. Uma vantagem ilícita, com certeza. O ato que eu vou fazer, além da vantagem, o ato que eu vou fazer é ilícito, que é, no caso, deixar de prender. Então, essa é chamada de corrupção passiva própria, tá? Tá ali em vermelho. Ó. Se o objeto for ilícito, aquilo que eu vou fazer é ilícito, que é deixar de prender, a corrupção será própria, corrupção passiva própria. Se aquilo que eu fizer é algo lícito, aí vai ser corrupção passiva imprópria. Mas como assim algo lícito, se está pedindo dinheiro? Pedir a vantagem, com certeza é ilícito, por isso que é crime. Mas o ato que eu vou fazer depois daquela vantagem, ou que eu fiz por causa daquela vantagem, pode ser lícito ou ilícito. Tá? Pode ser uma atribuição minha, por exemplo, eu pedi 10 mil reais para instaurar um inquérito para tráfico de drogas, que tinham as provas ali para instaurar. Na verdade, eu estou fazendo só a minha função de instaurar o inquérito. Então, pedir o dinheiro para fazer algo lícito, algo que é a minha função. Diferente é se eu peço dinheiro para fazer algo que não é minha função, que é simplesmente engavetar um inquérito policial e deixar lá até para escrever. Tá? Então, deixei ali na tela, ó. Exemplo, corrupção própria. O delegado deixa de prender em troca de dinheiro um criminoso com mandado de prisão em aberto. Vejo que o cara deve ser recolhido à prisão e eu peço um dinheiro para não prendê-lo. Então, são duas coisas ilícitas. A primeira que é a vantagem e a segunda que é o ato que eu fiz depois, porque eu deveria prendê-lo. Na corrupção imprópria, delegado que solicita dinheiro para instaurar ou impedir um crime. A vantagem é ilícita, com certeza, por isso que é crime. Mas o que eu fiz não era ilícito. Eu instaurei um inquérito de um crime que realmente tinha que ser instaurado. Tá? Essa é uma anotação importante. Então, vamos resumir assim, o que a gente viu. Eu gosto de fazer essas pausas na aula, senão o aluno depois pode esquecer. A gente esquece, assim, em horas, 1/3 do que a gente estudou. Tá? Então, vamos lá. A gente iniciou a aula vendo exploração de prestígio e tráfico de influência. Tráfico de influência é algo geral, funcionários públicos de uma forma geral. Delegado de polícia, por exemplo, professor, enfermeiro, enfim. Tá? Já a exploração de prestígio, prestígio são para algumas pessoas. Lembra de um júri, tu tem ali o juiz, tem o jurado, tem o órgão do MP, tem o serventuário da justiça, tu tem perito, testemunha. Essas pessoas têm prestígio. Então, se a influência for sob o nome delas, não é mais tráfico de influência, mas sim exploração de prestígio. Tá? Aí a gente passou por outros crimes contra a administração pública praticada por funcionário público. Tá? A gente começou a ver corrupção passiva, que é um crime que mais cai em provas. Tá? A gente viu que é uma senhora, solicita, recebe ou aceita uma vantagem indevida. Tá? Aceita para quê? Para fazer ou deixar de fazer algo. Se esse algo que ele vai fazer ou deixar de fazer for algo ilícito, que é o que acontece na maioria das vezes, é uma corrupção passiva própria. Mas se ele faz ou deixa de fazer algo que é lícito, é a função dele, aquilo ali. É corrupção passiva imprópria. Tá? Resumimos a aula em 1 minuto. Acho. Número 2, gente. Segunda anotação sobre corrupção passiva. Atenção! Diferença entre concussão e corrupção passiva. As provas amam essa dupla, amam, porque são dois irmãos muito parecidos. São crimes contra a administração pública, praticados por funcionário público, envolvendo vantagem indevida. Qual é a diferença deles? O verbo, gente. A gente acabou de ver, corrupção passiva é uma senhora. S-R-A, senhora. Já a concussão é o quê? A concussão é exigir, gente. Exigir. É algo mais de coação. Certo? Mas como é que eu vou saber na hora das provas? Porque dependendo do exemplo, uma pessoa pode dizer que era um exigir, era uma coação, outro pode dizer que ele só pediu, solicitou, que seria uma corrupção passiva. Gente, a prova com certeza vai ser clara nisso. Ela vai colocar o verbo. Policial militar solicitou o dinheiro para fazer tal coisa. Uma vantagem indevida. Tá? Solicitou, ou recebeu, ou aceitou. Corrupção passiva. Não, aquele policial exigiu 10 mil reais do fulano. Concussão. Tá?
Na prática, na prova ele vai botar o verbo. Na prática a gente vai ver. Se aqui foi simplesmente um pedido, me dá 10 mil reais aí, cara, tá? Agora, se foi uma exigência, tipo, me dá 10 mil reais, cara, ou eu vou guinchar teu carro que tá com os documentos aqui, certo? E vou te fundar um monte de multa aqui. Então já é mais uma exigência, certo? É concussão daí. Então, em vermelho, exige a concussão, solicita é corrupção passiva. Terceira anotação, gente. A pena é aumentada para quem, depois de praticar o crime, deixa de guinchar o carro, por exemplo. Deixa de fazer aquela função que deveria fazer. Tá? Por que isso? Porque está no parágrafo 1º do artigo. Tá? Vamos lê-lo. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Aquilo que eu falei da corrupção passiva, a própria. Normalmente é isso, é para fazer algo que tu não deveria fazer. Ou para não fazer algo que deveria fazer. Então, o policial está fazendo a blitz ali, vê o motorista embriagado, claramente embriagado, faz até o etilômetro dar positivo, dá acima do permitido em lei, dá acima daquele 0,3 ali, que é para fins criminais, e ele fala, cara, me dá 1.000 reais aí, ó, eu te libero. Então, o que ele vai fazer? A pena é aumentada de 1/3, em consequência, ele deixa de praticar um ato que ele deveria fazer de ofício. No caso, prender. Então, a pena vai ser aumentada. Mas e se não houver pagamento? Ou seja, se apenas o próprio policial aceita o pedido da pessoa para não guinchar o carro? Ou seja, não teve dinheiro nenhum. O policial ficou com pena, tipo assim, ficou com pena, coitado desse cara, esse fudido aí, o carro caindo aos pedaços, vai ser preso agora, já foi preso uma vez, coitado do cara. Aí, e o cara fica ali assim, ó, meu, me libera aí, cara, dele cara, eu te conheço e tal, mas, tá, vou te liberar então. Então assim, ó, o particular, ele pede pro policial liberar ele, mas não oferece nenhum dinheiro, nem nada, simplesmente pede, meu, me libera aí. Gaúcho, né, pra falar meu e assim, meu, me libera aí. Aí ele libera. É corrupção passiva? Sim. Só que é uma forma privilegiada, a pena bem menor do que a outra. Tá? Então, se não houver pagamento, o próprio policial aceitar o pedido da pessoa e tal, resposta. Aí o crime é esse, corrupção passiva privilegiada, que tem a pena mais baixa. Vamos ler agora o parágrafo. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda um ato de ofício com infração de dever funcional, agora vem uma das partes principais, cedendo a pedido ou a influência de outrem. Outros exemplos são os famigerados favores administrativos, quebrar galho e tal. Então, assim, gente, a pessoa pegou, o condutor do veículo, por exemplo, pediu para o policial liberar, mas assim, envolvendo dinheiro, então, deu 1.000 reais, o policial aceitou, corrupção passiva, o do caput, pena alta. Simplesmente pediu, não envolveu dinheiro nem nada, e o policial pega e libera, aí é corrupção passiva também, mas é a privilegiada, a pena é bem menor. Tá? Essa é a clássica diferença. Agora a gente vem para a questão, também diz delegado de polícia, 2022. Paulo foi surpreendido em uma abordagem policial, enquanto consumia um cigarro de maconha e portava outro para consumir em momento posterior. Com o fim de evitar sua condução à delegacia, Paulo ofereceu seu aparelho celular de última geração aos policiais. Nessa situação hipotética, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, o Paulo, vamos ver, ele deve ser autuado em flagrante pelo crime de corrupção passiva por tentar impedir a atuação da polícia. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Ele não solicitou, recebeu ou aceitou vantagem indevida, né? E no caso ele não é funcionário público. B. Cometeu crime de corrupção ativa ao oferecer vantagem aos policiais, na tentativa de que não o levassem à delegacia pela conduta de posse de drogas ilícitas. Isso, gente. A diferença da corrupção passiva para ativa é a seguinte. Na passiva a gente acabou de ver. Senhora, solicitar, receber ou aceitar. É o funcionário público que faz isso. É o policial, por exemplo, que faz isso. Tá? É o assessor do desembargador, ou o próprio desembargador. São essas pessoas que fazem. Já a corrupção ativa ela é feita por uma pessoa que não é funcionário público. Tá? Então, o Zezinho lá, agricultor, que foi parado na blitz lá e estava embriagado, ele oferece 1.000 reais pro policial e o policial aceita. O policial que fez o aceitar, ele vai praticar corrupção passiva.
tá? Mas a pessoa que ofereceu é corrupção ativa, tá? Quais são os verbos? A gente já vai ver. Oferecer ou prometer. Então, eu estou te oferecendo um dinheiro. Ou eu prometo, amanhã eu te dou R$1.000 se me liberar agora. Estou te prometendo uma vantagem. Então, particular, cometendo não é funcionário público, é corrupção ativa, oferecer ou prometer, tá? Então, letra B. Vamos continuar nas próximas. Letra C. Pode ser acusado pelo crime de corrupção ativa na modalidade tentada, caso os policiais não tenham aceitado a oferta. Não, no momento que ele oferece, já está consumado. Tá? A gente já consumou. Mesmo que o policial não aceite, o crime está consumado. D. Cometeu o crime de favorecimento pessoal. Não, favorecimento pessoal, auxiliar uma pessoa numa fuga, por exemplo. A pessoa está fugindo da polícia e tu deixa ela entrar na tua casa para que ela se esconda. Tá? Isso é favorecimento pessoal. E não deve ser autuado por nenhum crime. Não, deve ser sim, como a gente já viu na letra B ali, corrupção ativa. Vamos para mais uma, olha gente, essa aqui era a CESP e a próxima é VUNESP. As duas de 2022 e as duas para delegado de polícia. Afirmativa verdadeiro ou falso. O crime de corrupção passiva apenas se consuma quando há solicitação, recebimento ou aceitação de promessa indevida de funcionário. Sim, a gente viu senhora, SRA. Solicitar, receber ou aceitar. Afirmativa correta. Mais uma de delegada da Polícia Civil de 2022, mais uma do CESP. O crime de corrupção passiva somente se configura com a efetiva prática ou omissão da conduta funcional do servidor, já que o chamado ato de ofício integra o tipo penal. Não. A gente viu que, no momento que, por exemplo, o policial solicitou vantagem devida, mesmo que a pessoa não pague, ele solicitou, o crime está consumado. Independente se ele vai fazer ou não fazer aquilo ali que ele prometeu, que ele disse que ia fazer para fundamentar o pedido de dinheiro. Não, já está consumado. Assim como a pessoa que está, o agricultor ali, que for, que não é funcionário público, oferece o dinheiro para o policial, está consumado, corrupção ativa. Se o próprio policial solicita, já está consumado corrupção passiva, independente do que o outro vai fazer ao receber esse pedido. Tá? Então, tá falso. Mais uma de 2022, mais uma, agora é VUNESP. E a VUNESP já tinha ido ali, né? Antes foi São Paulo, Polícia Civil, e agora é Roraima. O crime de corrupção passiva não se caracteriza se o ato praticado pelo funcionário público em razão da promessa ou recebimento da vantagem indevida for ilícito. Não, como a gente já viu, gente. É crime, sim. Corrupção passiva. A própria é quando é ilícito e a imprópria é quando é lícito o que ele vai fazer. Então, falso. E agora a gente vai ver um pouquinho só de outro crime, tá? Não ali na tela ainda. Esse outro crime é um crime bem famoso, todos os dias, a toda hora acontece em alguma cidade do Brasil. Crime de desobediência. Então, desobedecer a ordem legal de funcionário público, tá? Então, a polícia, por exemplo, está fazendo uma blitz, vamos voltar ao exemplo da blitz. A polícia militar está fazendo e fala para aquela pessoa descer do carro, mostrar os documentos, dar algumas ordens para ela e a pessoa não obedece, diz que não vai obedecer e deu. Questão de parada, para o veículo e ele não para, ele sai acelerando. Qual é o crime? Desobediência. Tá? É desobediência, sem sombra de dúvidas. Mas, anotem aí, é por isso que eu trouxe isso e deixei ali anotado em verde. Ó. Se for uma questão de fiscalização de trânsito, tá? O foco ali não era uma blitz para evitar crimes, tá? O foco era trânsito, só isso. Ver se a pessoa estava habilitada, se não estava. Questão de trânsito, questão administrativa. Aí não vai ser crime de desobediência. Mas por quê, professor? Primeiro porque o STJ decidiu isso, tá? Mas por que o STJ decidiu isso? Porque diz que o próprio Código de Trânsito já tem ali penas para aquela pessoa. Vai ter lá, não sei, uma pena de multa, suspensão da habilitação, vai ter lá a pena administrativa. E quando a própria lei já tem uma pena para isso, não se pode colocar o direito penal em jogo e criminalizar aquela conduta, tá? Mas aí, assim, ó, se a gente tem guardas municipais, fica explícito, né? Fica explícito que é questão administrativa, questão de trânsito e não vai ser crime. Mas no exemplo que eu falei da polícia, e aí? Como que eu vou saber se aquela blitz ali era para questões policiais, criminais? Exemplo, verificar se aquele carro é roubado, atender um pedido para abordar aquele carro porque tem droga ali dentro, tá? Ou se é só uma fiscalização. A questão vai dizer, gente. A questão ela é obrigada a dizer quando envolver policial militar.
Porque para saber se é a função de trânsito ou se é a função criminal. É isso. Então fiquem tranquilos, gente. Foquem só na questão dizendo assim, se ele desobedeceu a algo relativo a trânsito, não é crime. Se desobedeceu a algo relativo a crime, então é crime de desobediência, tá? Daí bem que eu tô de microfone, que daí eu acho que vocês não estão escutando a chuvarada que tá acontecendo agora aqui. Vamos lá, gente. 2024, delegado da Polícia Civil do Ceará, CESP. Carlos, deixa eu tirar um zoom um pouco aqui. Carlos, policial militar em policiamento ostensivo, deu ordem legal de parada ao veículo dirigido por Marcos, que tinha acabado de praticar um roubo. Mesmo recebendo a ordem de parada do policial, Marcos saiu em fuga, tendo sido capturado posteriormente. Na situação apresentada, conforme o entendimento do STJ, Marcos praticou... Bom, o roubo é nítido, né? Tanto que todas as alternativas têm o roubo, que a própria questão já disse. Mas a questão é, tem mais algum crime? Tem mais desobediência, por exemplo? Tem? Eu digo para vocês que tem. Por quê? Porque estava em policiamento ostensivo. Então, crime de desobediência. Se dissesse que estava em fiscalização de trânsito ou que fosse um guarda municipal em questão de trânsito, aí não seria. Aí seria apenas o roubo. Então, nossa opção correta é a letra D, roubo em concurso com o crime de desobediência. E agora mais uma questão sobre esse assunto, mais uma de delegado de polícia, agora delegado de Polícia Federal. A fuga do réu, após a ordem de parada dos policiais para abordagem, configura crime de desobediência. Sim, essa é a regra. Ah, professor, mas não falou se era questão de trânsito ou não. A questão do trânsito é a exceção, que daí não seria crime. Como não falou, a questão está correta. E outro motivo, em 2021 não existia essa discussão. Essa discussão se é trânsito e não, daí não vai ser crime, se é policiamento ostensivo vai ser crime de desobediência, ela é nova, tem no máximo 2 anos, ali por 2023 mais ou menos ela surgiu. Tá? Então, correta a questão. Tá? Pessoal, sendo do curso aí, vejo nas próximas aulas, das 5 aulas que a gente tem. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, esse vídeo é uma aula gratuita, uma amostra grátis para você. Se você quer ver as outras 4 aulas, outros 4 temas que mais caem, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Um curso de R$ 99,90, gente, que pode parcelar em 12 vezes. 12 vezes. Tenho certeza que você tem R$ 9 uns quebrados por mês para pagar esse curso. Invista em você, você vai realizar seus sonhos, seus objetivos, um material bem selecionado, um material bem realizado, manualmente eu fiz e trouxe tudo bem explicadinho, tanto em PDF como em questões, certo? Clique em curtir aí, comenta, compartilha, o principal de tudo, acessa sim o curso que você vai gostar, certo? Até mais então, pessoal.